Alunos do quarto ano inicial, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 2 de abril, a nossa aula será sobre correção do dever de casa das páginas 26 a 30. E vamos avançar um pouquinho até a página 38. Esse será o objetivo da aula de hoje, ok? Vamos comigo? Antes de iniciar as aulas, gostaria de dizer que eu estou muito feliz com a participação de dos alunos, da maioria dos alunos em nosso canal. Gostaria de aproveitar o momento e mandar um beijo para o Daniel, a Flávia, Cauã, Ana Clara, Natan, Maria Paula, Enzo Pietro, Thaís, Bruna, Esther, Luiz Paulo. São os alunos do quarto ano que estão deixando comentário. Se você quiser que eu fale seu nome no próximo vídeo, é só deixar o seu comentário. Vamos lá, página 26. Ricardo possui uma loja que vende eletrodomésticos. Em certo mês foram vendidos 8 refrigeradores, 10 fogões, 5 fornos elétricos e 15 liquidificadores. Assinale o gráfico que apresenta corretamente a quantidade de itens vendidos. Ou seja, temos um texto onde as informações têm que bater com as informações do texto. O gráfico tem que estar de acordo com o texto. Primeira informação: 8 refrigeradores, ok? 8. No primeiro item, tem 8, né? Entre o 5 e o 10. No segundo item, no segundo gráfico, os refrigeradores têm 12. Então, de cara, a gente já acha uma pegadinha. Lógico que não é só essa informação, mas aqui já deduz que está errado. Comparando as outras informações, percebemos que o gráfico correto é o primeiro gráfico, ok? Questão 11. É uma pesquisa com seus colegas, aquilo que a tia Glau falou. Pesquisa com os colegas pode ser destinado à família, tá bom? Como essa é pessoal, eu vou deixá-la para quando voltarmos de aula. 13, página 28. Os alunos do quarto ano da escola Octaedro participaram de uma pesquisa. O resultado está representado no gráfico a seguir. Veja: brincar em casa, atividades, tá? Brincar em casa, acampar, viajar, passear no parque. E embaixo tem o número de alunos. Esse é um gráfico fictício. Qual é o tema da pesquisa que resultou nesse gráfico? Então, o título do gráfico já diz o tema, que é a preferência dos alunos nas férias, ok? A preferência do que fazer nas férias. B. Organize todos os dados por ordem de preferência. Primeiro, segundo, do quem teve mais voto para quem teve menos voto. Então, primeiro, qual foi o mais votado? Viajar. Segundo, brincar em casa. Terceiro, passear no parque. E por último, acampar. Para você saber o total de alunos da escola, vocês precisariam somar. Vocês teriam que somar a quantidade de aluno para ter o resultado. O resultado é 22 alunos, são de 22 alunos. Resposta completa: o quarto ano tem 22 alunos. 14, página 29, questão 14. É também uma pesquisa pessoal. Não tem como a tia Glau corrigir, que a gente vai ver aí quando retornarmos. 15. Observe o gráfico a seguir. Quantidade de alimentos consumidos por dia pelos animais do zoológico. Isso aí são dados imaginários, não é nada certo, ok?
animais: girafa, zebra, hipopótamo, elefante. Lembrei do Daniel, porque o Daniel gosta de girafa. Vamos lá. Agora, responda as questões. O que o gráfico representa? A quantidade de alimentos consumidos pelos animais, ok? B. Qual é a quantidade de alimentos consumida diariamente por um elefante? Quanto é que o elefante come? 200 quilos de alimento por dia. E a zebra, letra D. A zebra consome apenas 10. Qual é a quantidade de alimento consumido diariamente por uma girafa? 40 quilos, ok? Ah, gente, me desculpe, eu pulei uma questão. A questão C. Qual outro animal consome a mesma quantidade do alimento de um elefante? É o hipopótamo. 16, página 31. Vamos dar sequência aí? Analise o gráfico com a quantidade de buquês de flores vendidas no mês de maio pela floricultura Viva Verde. Depois responda. Ao analisar o gráfico, podemos perceber que existem os tipos violeta, gerbera, blá blá blá, artúrio e rosa, ok? O buquê de flores menos vendido é o de violetas. Qual foi a quantidade comercializada por esse buquê? É só a gente ir lá no gráfico ver aonde está marcando a quantidade, ok? A quantidade de buquê equivale a 1.500. Foram comercializados 1.500 buquês de violetas. B. O buquê de flores mais vendido é o de rosas. Quantos desses buquês foram vendidos a mais? Então, se é para você saber da diferença, então você tem que pegar o maior, que é o do artúrio, e subtrair pela quantidade de rosas, que dá o total, sobram apenas 500. Então, a diferença é: foram vendidos 500 buquês de rosas a mais do que a de artúrio. C. Quantos buquês de flores foram vendidos pela floricultura Viva Verde no total? Então, vocês teriam que pegar esses números e somar, ok? Somando, vocês têm que achar o resultado de 7.500. Bora lá, galerinha, página 32, questão 17. A concessionária Carro Certo, deve ser a concessionária do pai do Natan, olha aí, fez um gráfico para registrar os modelos de carros mais vendidos no mês de setembro. Observe e responda as questões. Carro A, B, C e D. Quantidade de carros, ok? Qual foi a quantidade de carros vendidos pela concessionária no mês de setembro? Então, vocês teriam que somar a quantidade de carros e para achar o total. O total é de 320. Letra B. Qual a diferença entre as quantidades do carro mais vendido e a do menos vendido? Então, é uma diferença. Para calcular a diferença, temos que subtrair o 98 por 63, que teremos o resultado, ok? C. O carro A foi o mais vendido durante o mês de setembro, seguido pelo carro D. Quantas unidades do carro A foram vendidas a mais do que o carro D? Bom, tirando a diferença, para a gente achar o total, a gente tem que subtrair, né? Como eu disse anteriormente. Então, 98 menos 89, nós encontramos o resultado 9.
Isso mesmo. Página 33, questão 18. Observe no gráfico a seguir os pacotes de viagem vendidos para os destinos de férias mais procurados no Brasil. Também é um gráfico que apresenta dados fictícios. O destino de férias mais procurados no Brasil: Maceió, Manaus, Beto Carreiro World, Porto de Galinhas. O gráfico não indica as quantidades de pacotes de viagens vendidas. Ainda assim, é possível obter algumas informações. Como eu vou saber do total se eu não estou conseguindo visualizar os números naturais que registram essa quantidade? Então, sem seus números, ainda é possível obter outras informações? Claro que sim, né, pessoal? Não dá para saber a quantidade, mas dá para saber o destino e também pela mais procurada e pelo local mais procurado e o local menos procurado, ok? B. De acordo com as informações apresentadas no gráfico, quais são os 4 destinos mais visitados no Brasil, em ordem crescente? Então, qual é a ordem crescente? Do menor para o maior. Quais são os 4? São todos esses nomes que tem aqui, não é? Maceió, Manaus, Beto Carreiro World e Porto de Galinhas. C. Quantos destinos apresentados no gráfico estão localizados na região Nordeste? Quais são eles? Aí vocês vão fazer uma pesquisa para saber, tá? Mas lembrando, vai uma dica, tá? Papai e mamãe estão aí do lado. São 2 dos 4 destinos, 2 são do Nordeste, da região Nordeste. 2 são. Os outros, Beto Carreiro, eu acho que é de Santa Catarina. Nunca fui lá. Maceió, sei não. Sei não. Vamos pesquisar com a ajuda do papai e da mamãe aí. Página 34, questão 19. Leia o texto a seguir. De acordo com o censo demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população brasileira é de aproximadamente 190 milhões de habitantes. Cerca de 80 milhões de pessoas vivem na região Sudeste. 53 milhões de pessoas vivem no Nordeste. 27 milhões na região Sul. Já a região Norte possui cerca de 16 milhões de habitantes e o Centro-Oeste com 14 milhões. De acordo com essas informações, vocês vão identificar aí no gráfico quais são as regiões de acordo com os dados apresentados, ok? Questão 20, página 35. Observe o gráfico com os brinquedos preferidos pelos alunos do 4º ano de uma determinada escola. Dados fictícios. Preferência dos brinquedos e quantidade de alunos. Qual é o brinquedo preferido pela turma? Jogo de tabuleiro, corda, boneca ou bola? Quantos alunos há na turma? Somando aí, quantos alunos temos? Vocês irão responder. C. Quantos alunos dessa turma preferem a bola? Aí, cadê os alunos do futsal, que fazem futsal? Acho que 3, né? Só 3 alunos? Ah, não. Quantos alunos dessa turma preferem a corda? Duvido se não são meninas, né? 5. Ok. Nessa turma, há mais alunos que preferem a bola ou que preferem a corda? Bola ou corda? Quantos a mais? Então, vocês vão fazer um cálculo para saber o total e depois vocês vão
subtrair para saber da diferença, ok? Página 36. Questão 21. O gráfico a seguir apresenta o resultado de uma pesquisa sobre o meio de transporte utilizado pelos alunos da escola Hexaedro para chegar até ela. Observe o gráfico e responda. Transporte escolar, carro, transporte público e a pé. Como eles vão até a escola? A. Qual é o meio de transporte mais utilizado por esses alunos? Quem é que vai aí tem mais? E com quantos pontos? Com quantos votos? Qual é o total de alunos na escola? Então, vocês vão somar o total que votaram, que participaram dessa pesquisa, para obter o resultado final. Eu acho que o resultado está entre 590 a 600. Vamos ver. Questão 22, página 37. Marlene pesquisou alguns animais com massa superior a 100 quilos, Jesus amado, na idade adulta e construiu o gráfico a seguir. Ovelha, bé, cavalo, burro e vaca. Vamos lá. Analise o gráfico e crie uma pergunta sobre ele. Então, aí é uma questão pessoal. Vocês irão analisar esse gráfico e vão fazer uma pergunta. Vocês podem pedir ajuda ao papai ou à mamãe. O papai pergunta e vocês respondem. Ou você pergunta e o papai ou a mamãe respondem, ok? Fica aí a critério de vocês. Página 38. Observe a tabela a seguir. Ela apresenta os dados referentes aos habitantes da cidade de Zoolândia, ok? Habitantes da cidade de Zoolândia, idade em anos e quantidade. De 0 a 9 anos, tem 5.834. De 10 a 19, 7.540. De 20 a 39, 9.378. De 40 a 59, 8.157. Acima de 60, temos 6.902. Agora, preencha as faixas da idade no gráfico a seguir, de acordo com as informações da tabela. Vocês vão pegar essas informações de idade e vão colocar ao lado, ok? Considerando a quantidade de idosos acima de 60 e de crianças de 0 a 9 anos, seria melhor o prefeito de Zoolândia investir em escolas ou em centro de convivência para idosos? Justifique a sua resposta. Para a gente saber aí a resposta, nós temos que analisar a quantidade de pessoas, ok? A sua resposta vai depender da análise do gráfico, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. A nossa próxima aula de matemática semana que vem, correto? E eu vou deixar um pequeno dever de casa para vocês. Vocês vão ter um tempinho aí a mais para fazer os deveres de casa. Dever de casa, páginas 39 a 41, tá? Na próxima aula, nós vamos finalizar a unidade 3, a unidade 2, referente à leitura de tabelas e gráficos, ok? Um beijinho e até